Agora um jogo que não teve a mesma qualidade técnica, mas foi muito mais emocionante. Bahia e Flamengo. Esse foi, porque até o fim do jogo você não sabia quem ia vencer, né? E para falar sobre esse jogão com casa cheia, vou colocar aqui o Thiago Mastroianni, direto de Salvador, aqui conosco. Thiago, bom dia, bem-vindo ao Redação Sport TV. Um jogo cardíaco ontem, tenso esse Bahia e Flamengo, hein? Com certeza, Rizek. Bom dia, Rizek. Bom dia aí ao Éboli, também ao Celso, todos ligados no Redação Sport TV. Realmente foi um jogo para quem tem nervos de aço, né? Jogo aberto, jogo franco, entre duas equipes que jogam para frente. As defesas penaram ontem com os atacantes e acabou o resultado de 3-3, que agradou muito mais ao Bahia, que perdeu o jogo até os 44 minutos do segundo tempo, do que ao Flamengo, que vencia a partida e jogava uma boa partida, principalmente no segundo tempo. O primeiro tempo foi mais dominado pelo Bahia. No segundo tempo, o Flamengo veio para cima e conseguiu fazer 3-2 no placar. E aos 44 minutos e meio, o Jobson resolveu fazer o segundo gol. Foi o segundo dele, né? O terceiro do Bahia. E o jogo acabou empatado num estádio de Pituaçu lotado, o maior público do Brasileirão. 157 pessoas estiveram ontem à tarde lá em Pituaçu. Foi um jogão mesmo, Rizek. Então vamos falar os melhores momentos, depois você mostra as manchetes dos jornais baianos, a gente mostra aqui a dos cariocas. Vamos ver os melhores momentos. Carlos Eduardo Éboli, ficou barato pra quem esse empate, hein? Eu acho que ficou ótimo pro Bahia, porque o Flamengo dominou boa parte da partida. Mais no segundo tempo, porque o Bahia adotou no segundo tempo uma estratégia muito defensiva. Recuou demais. E foi mais agressivo no primeiro tempo. O Bahia sempre explorando a velocidade, usando o Souza como pivô, a velocidade do Jobson. O Jobson caindo muito nas costas do Galhardo. O Galhardo foi a principal opção do Flamengo para atacar no primeiro tempo. O lado direito funcionou muito bem com esse jogador, mas também foi o lado mais vulnerável. Aí houve o pênalti. Thiago Mastroianni. O Bahia reclama muito de pênalti nesse lance. Aí é claro. Olha só como a camisa do Avni é puxada aí pelo Galhardo. E aí mudaria de uma certa maneira a história do jogo, porque o Bahia já vencia por 1-0. O Flamengo conseguiu empatar o jogo com essa jogada aí do Galhardo pela direita, a deixadinha do Thiago Neves e o gol do Ronaldinho Gaúcho, que no primeiro tempo jogou muito enfiado entre os zagueiros. Fez uma dupla de ataque com o Vanderlei, que não esteve bem no jogo. E esse contra-ataque do Bahia sempre em velocidade. Após uma cobrança de falta do Ronaldinho Gaúcho, uma coisa mal ensaiada do Ronaldinho Gaúcho com o Renato Abreu, os dois zagueiros estavam na área, pegou o time no contra-pé. Agora, foi o jogo das furadas, né? E as furadas que deram certo. Que deram certo. Pelo menos 3 gols surgiram em furadas. E mais uma agora. Mais uma agora pro gol de empate. O Vanderlei furou e sobrou pro Botinelli. O Botinelli apareceu mais no segundo tempo. O Thiago Neves continuou bem apagado. Não fez uma boa partida. A entrada do Diego Maurício fez muito bem para o Flamengo, no lugar do Vanderlei, deu mais agressividade e mais velocidade. Foi a primeira jogada do Diego Maurício, né? Primeira jogada. Entrou e já fez a jogada que originou o gol de empate. O Egídio que está jogando melhor depois que o Flamengo anunciou a contratação do Júnior César, aquela história da sombra. Pois é, né? como faz bem uma sombra, né? Olha, e a segunda vez consecutiva, né? Aí a expulsão. Quem que foi expulso aí? O Helder. O Helder. Já era para ter sido expulso no lance anterior, em que ele colocou a mão na bola. O Thiago Neves deu um lençol nele, ele colocou a mão na bola. O Kleber Wellington Abad não deu o cartão vermelho, mas nesse lance aí ficou. Agora, mas eu falava do Egídio, Thiago, porque o Egídio que já jogou até no Vitória. Ele está na seleção da rodada do Troféu Armando Nogueiro na primeira e na segunda rodada. É um negócio. Jogador tão contestado. Renato Maurício Prado, meu amigo, vai à loucura. Renato Maurício Prado, que adora o Egídio, é fã do Egídio, vai comemorar a segunda vez consecutiva. O Renato adora o Fernando também. E a entrada do Fernando ontem foi desastrosa. O Fernando, em 10 minutos, errou todos os passes, recebeu um cartão amarelo e um passe errado dele deu origem ao terceiro gol do Bahia. Agora, E ontem aconteceu um detalhe curioso, viu? Fale, Thiago, fale. Que o Carlos Alberto e o Ricardinho foram apresentados à torcida do Bahia. Antes do jogo, eles devem reforçar o Bahia aí lá pela quinta ou sexta rodada. Daqui a 15 dias, certamente, Ricardinho e Carlos Alberto estarão em condições de jogar pelo Bahia. O Carlos Alberto, o irmão dele estava em campo pelo Flamengo. Para quem será que o Carlos Alberto estava torcendo? Para o Bahia, seu clube atual, né? Que ele já vestiu a camisa? Ou pelo irmão Fernando?
Ah, só ele. Interrogação aí. Só ele pode responder. O Fernando tava torcendo pelo Bahia. Que cornetada, que canelada, deu na canela do Fernando. Agora, Thiago, eu falava aqui da seleção da rodada do Troféu Armando Nogueira, né? A cada rodada os comentaristas do Sport TV e do Globoesporte.com atribuem notas de 0 a 10 e quem tem a melhor média entra na seleção da rodada. No fim, quem tiver a melhor média de todo mundo vai levar o Troféu Armando Nogueira para casa. O Jobson se destacou no Troféu Armando Nogueira. E o Jobson é um caso muito sério, né? Porque talento tá na cara que não falta ao Jobson, né? Tá na cara que não falta. Com certeza. Falta juízo. Fala um pouquinho do Jobson no Bahia. Como é que o Bahia está tratando o Jobson? Como é que a torcida está encarando o Jobson? Que ontem, pelo menos do lado do Bahia, foi o grande personagem do jogo. O Jobson já chegou aqui muito animado. Ele vive um momento delicado, né? No dia 21 de junho, ele tem o julgamento na corte da FIFA sobre o caso de doping, né? Ainda na época do Botafogo. E existe uma cláusula no contrato que prevê que caso o Jobson seja suspenso pela FIFA, ele interrompe o contrato e o Bahia não tem mais que pagar nada ao Jobson. O Bahia tem um contrato com ele até o final do ano e aí rescindiria o contrato. Mas com certeza ele ontem foi o elemento mais perigoso do Bahia, o melhor, eu diria o melhor do jogo. Ontem foi o Jobson, sempre muito arisco, sempre dando trabalho à defesa do Flamengo, fez 2 gols e perdeu ainda pelo menos uns 2 gols por um pouco de egoísmo ali, o Jobson no ataque do Bahia. Estamos vendo as imagens do Jobson na partida. Ele tem habilidade, ele tem explosão muscular, ele não cai com facilidade, ele é forte, tem boa finalização, é só colocar a cabeça no lugar, mais uma porta se abre, né, para o Jobson seguir carreira e não pode desperdiçar. O Bahia está do lado de um tremendo time, com uma torcida fantástica. O Bahia chegou, então vai começar a média de público, vai lá para o alto. Bahia, é verdade. Como o Campeonato Brasileiro sente falta de um Bahia, né? Esse jogo lotou com uma semana de antecedência, já tínhamos ingressos esgotados para Bahia e Flamengo. Thiago, um grande abraço para você, até a próxima aqui no Redação. Valeu, Rizek, grande abraço. Próximo jogo do Bahia vai ser domingo em Porto Alegre contra o Grêmio. Tá ok, valeu, Thiago, grande abraço. A gente vai falar agora, mostrar a abordagem, óbvio que a imprensa do Rio não, se o Weber já deu essa cornetada aqui no Fernando e no Flamengo, a imprensa carioca também não pode celebrar esse empate. Vou mostrar aqui o Globo. Empate com sabor amargo, o Flamengo continua a mostrar evolução na parte ofensiva, domina o Bahia mesmo fora de casa, mas leva gol no último minuto e fica no 3 a 3. Egídio volta a jogar bem, porém a entrada de Fernando é ponto negativo. Então, nesse título e nessa linha fina, a gente resumiu tudo que a gente falou. O poder de síntese do Jornal Globo conseguiu resumir em 2 linhas todo o nosso bate-papo aqui.